Então, vamos lá para a questão. Eu queria saber de vocês, se vocês já pensaram, né, e se existe alguma ferramenta que podem auxiliar, né, o gestor de projetos a lidar com a tripla restrição no gerenciamento de projetos. Há alguma ferramenta? Há alguma ferramenta aí do processo produtivo, alguma coisa que pode auxiliar nessa tripla restrição, que envolve o escopo, o tempo e o orçamento do projeto? Pois bem, antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de ressaltar que a tripla restrição exige uma certa proatividade do gerente de projetos, quando as mudanças acontecerem, justamente porque nós vimos que as mudanças, elas ocorrem constantemente durante o gerenciamento de projetos, e as mudanças normalmente impactam na tripla restrição, ou no escopo, ou no tempo, ou no orçamento. Num cenário comercial sombrio, por exemplo, em que os orçamentos e programações orçamentárias não têm restrições, os projetos podem levar o tempo que for necessário, custar o quanto for necessário, nós não precisamos nos preocupar, né? Justamente porque não tem aí uma restrição de orçamento, não tem uma restrição de custo, né? Não tem uma restrição de tempo, e o projeto, né, ele vai buscar a perfeição. Isso seria um cenário aonde inimaginável no gerenciamento de projetos. Por quê? Porque normalmente as empresas, né, elas desenvolvem projetos e os projetos estão restritos principalmente à questão orçamentária. Eles estão limitados à questão orçamentária. Então, na realidade, até quando a gente vai fazer um projeto pessoal nosso, seja uma viagem, seja um projeto de festa de casamento, de formatura, ou qualquer outro tipo de projeto, o que vai nos limitar no desenvolvimento desse projeto são os recursos, ou também pode ser o tempo. Às vezes você tem muito recurso disponível, mas o tempo está restrito. Então, normalmente, né, há restrições em projetos. Então, quando há restrição em projeto, ele tem consequência no gerenciamento de projetos, né? Em essência, a restrição tripla explica por que os gerentes de projetos são necessários, né? Se não houvesse restrição, não haveria necessidade de ter um gerenciamento de projetos, ok? E quanto mais você souber, quanto mais você conseguir gerenciar essa tripla restrição, maior vai ser o sucesso do seu projeto e maior vai ser o seu sucesso enquanto gestor de projetos, porque esse é o grande desafio aí do gestor de projetos, que é lidar com o escopo do projeto, o objetivo, o tempo e o custo do projeto. Assim, por exemplo, se o patrocinador de um projeto declarar que o produto que está sendo produzido deve estar pronto, por exemplo, para venda no Natal, essa informação terá consequências para o planejamento do projeto que está sendo desenvolvido, porque antes eu tinha um tempo até fevereiro, até março, mas agora optou-se por antecipar esse projeto. E aí, quando antecipa o tempo, né, do projeto, eu preciso reestruturar todos os processos desse projeto. Então, esse prazo final, que seria até o Natal, ele não permite nenhuma redução no escopo, né? Imagine que você esteja desenvolvendo esse projeto, que você precisa entregá-lo até o Natal, era para ser entregue até fevereiro, então você vai ter que reorganizar todo esse projeto para que você consiga disponibilizar esse produto no tempo. Isso acontece, tá, pessoal? Isso é normal. Muitas vezes a empresa precisa colocar aquele produto no mercado para aumentar a rentabilidade, enfim. E esse é um produto no qual não permite nenhuma redução no escopo, pois a entrega desse projeto deve estar pronta para venda aos clientes, que exigirão uma garantia e que ficarão felizes se perceberem que a qualidade esperada foi atendida. Então, eles ficarão felizes se perceberem que a qualidade esperada foi atendida. Eles querem comprar aquele produto para o Natal e um produto de qualidade. Então, eu tenho uma restrição de tempo aí, eu já tinha uma restrição de tempo, agora eu tenho uma restrição de tempo um pouco maior. E aí eu preciso entregar na qualidade que o cliente exige, então eu não posso reduzir o escopo do projeto.
essa é uma situação. Então, eu estou colocando esse exemplo para nós pensarmos como nós vamos fazer, né? Assim, é necessário insistir na alta qualidade e é necessário entregar esse produto antes do Natal, ou seja, para que ele seja vendido no Natal, né? Então, quando a gente pensa em reduzir os custos do projeto, por exemplo, esses custos, eles podem impactar na qualidade. Só que eu não posso entregar um projeto com uma qualidade menor do que a esperada. E o que eu tenho que fazer? Né? Justamente porque quando eu reduzo muitos custos nos projetos, as consequências são sentidas nas reivindicações de garantia e na reputação corporativa, justamente porque aquele projeto ele não vai sair com a qualidade adequada. Observe que nós temos uma situação em que nós temos restrição de tempo, nós temos restrição de qualidade, nós não podemos reduzir o custo do projeto, ou seja, colocar um insumo mais barato, né? Então, nesse exemplo, né, nosso cronograma está restrito e a qualidade está restrita. Além disso, não se pode reduzir o escopo, pois o trabalho de documentação e certificação deve ser realizado, né? Portanto, o único espaço que a empresa tem para trabalhar nesse projeto é o orçamento, né? Claro que eu preciso gerenciar o orçamento, de forma com que eu não reduza o custo, a qualidade desse meu projeto. E como eu vou gerenciar esse orçamento sem reduzir a qualidade? Observe que saber tomar decisões com relação à restrição tripla pode resultar no sucesso ou no fracasso do seu projeto. Eu preciso entregar um produto de qualidade, com um tempo menor, mas eu preciso gerenciar esse orçamento para que eu consiga entregar dentro do estabelecido, né? Diante disso, existem ferramentas que podem te auxiliar nesse processo, como, por exemplo, a metodologia enxuta, ou seja, já ouviram falar do Lean Manufacturing? Ou seja, a metodologia Lean, né, ela incentiva que as equipes e os gerentes de projetos possam otimizar a entrega de valor. Ou seja, eu foco no valor para o meu cliente. Eu esqueço os processos que eu preciso desenvolver, não esquecer, mas no sentido que eu olho para aqueles processos e busco qual é o valor, né, que eu quero entregar para o meu cliente e o que é necessário ou não fazer, né? Diante disso, vamos tratar agora sobre como essa metodologia Lean pode te auxiliar, você enquanto gestor de projetos, no problema de tempo, custo e escopo e a qualidade do seu projeto. Então, a metodologia Lean, em projetos, permite que as equipes mantenham o foco em agregar valor e libera os gerentes de projetos para contribuírem mais estrategicamente com iniciativas. Observe que eu tenho a metodologia de gerenciamento de projetos, que já é bem densa. Eu preciso buscar outra metodologia para que eu agregue essa metodologia no gerenciamento de projetos, de forma com que eu consiga trabalhar a tripla restrição. Então, você, enquanto gestor de projetos, né, você tem que olhar outras metodologias para que você não só trabalhe a tripla restrição, mas trabalhe o engajamento, né? Nós vimos a metodologia ágil, enfim, né? No nosso caso de hoje, nós estamos trabalhando a tripla restrição. Então, temos que pensar um pouco fora da caixa e tentar agregar outras ferramentas no gerenciamento de projetos, de forma com que eu consiga otimizar a minha atividade enquanto gestor de projetos e de forma com que eu consiga trabalhar esse projeto com excelência. Se eu tenho outras ferramentas que eu conheço, que a minha equipe já trabalha, eu agrego para o gerenciamento de projetos. Claro que, embora não exista uma metodologia definida de gerenciamento de projetos Lean, existem vários princípios chaves que podem orientar os gerentes de projetos em busca de melhores resultados. Então, para entregar os projetos no prazo, é necessário gerenciar o fluxo de trabalho, que é um dos princípios Lean mais importante no gerenciamento de projetos, ou seja, eu gerencio o fluxo de trabalho, eu tenho um cronograma, eu tenho as atividades, e eu gerencio essas atividades de forma a fazer com que essas atividades sejam desenvolvidas no menor tempo possível, mas com a qualidade
desejada, com a qualidade adequada. Então, o fluxo é uma forma de medir a eficiência conforme o trabalho avança por meio de um processo que é trabalhado com a sua equipe. Então, pense num fluxo, né? No gerenciamento de projetos, que esse fluxo ele pode afetar a velocidade de entrega do seu projeto ou não, né? Por exemplo, se a sua empresa, né, desenvolve muitos projetos, né, e às vezes a pessoa está desenvolvendo muitos projetos ao mesmo tempo, cada um desses projetos vão avançar lentamente. Então, temos um problema aí de fluxos de projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, a pessoa acaba ficando sobrecarregada. Quando você aplica essa metodologia Lean no gerenciamento de projetos, mesmo que existam vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, você vai trabalhar de uma forma com que cada pessoa equilibre, né, e consiga desenvolver a atividade no momento certo, justamente porque no gerenciamento de projetos, né, além de ter vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, isso é comum acontecer nas empresas, né, ainda tem o excesso de reuniões, o excesso de documentação, um monte de coisa. Então, quando nós trabalhamos com a equipe de forma com que elas se concentrem no fluxo que elas precisam desenvolver, né, elas limitam o quanto está sendo trabalhado de cada vez e se concentram em mover o trabalho por um sistema, né, que seja aquele mais rápido possível. Ou seja, você trabalha o fluxo de trabalho, né, você emprega o fluxo de trabalho de uma forma com que a pessoa consiga gerenciar aquele trabalho de uma forma mais rápida, né. Claro que daí vai ter que fazer uma análise de prioridade, ver qual projeto, qual atividade que precisa ser entregue primeiro e colocar aquela pessoa para se concentrar naquela atividade, né? Claro que se a pessoa tiver menos projetos, se a pessoa estiver desenvolvendo menos projetos, claro que é melhor, porque ela vai ela vai ter mais tempo, ou vai ter mais criatividade na hora de desenvolver aquela etapa do projeto, do que uma pessoa que está sobrecarregada, né? Mas, às vezes, a gente não consegue controlar isso. E se a gente utilizar essa metodologia, nós podemos trabalhar um processo de cada vez, mas de uma forma tão bem feita, que esse processo sai rápido, e a pessoa consegue finalizar o projeto, finalizar aquela etapa no menor tempo possível. Então, quando isso é feito, as equipes e os gerentes de projetos obtêm uma melhor compreensão do relacionamento entre a capacidade e fluxo e tomam decisões mais inteligentes para permitir uma entrega mais rápida e previsível. Então, a entrega dentro do orçamento, eliminando desperdício, também é um ponto chave no processo da metodologia Lean, né? Pois o gerenciamento do orçamento, né, visando a agregação de valor, né, envolve a eliminação de desperdícios. Então, eu não vou reduzir custo do meu projeto, eu vou eliminar desperdício. Aqui eu tenho uma nova visão, eu tenho uma visão diferente do que apenas pensar, eu preciso reduzir custos, então eu vou colocar uma matéria-prima de menor qualidade. Vocês entendem a diferença? Percebem que a eliminação de desperdício é uma coisa, e a redução de custos é outra. Ou seja, claro que a eliminação de desperdícios vai levar a uma redução de custos, mas eu estou focada na eliminação de desperdício, que são desperdícios de tempo, desperdícios de orçamento, no qual não vão agregar valor para o projeto. Então, na fabricação enxuta, o desperdício se refere a qualquer coisa que não agrega valor, ou seja, qualquer coisa que o cliente não enxerga como algo que ele poderia pagar a mais por aquele produto, né? Um exemplo de desperdício nos processos de gerenciamento de projetos, sob a perspectiva do gerenciamento de projetos Lean, é o trabalho necessário para coletar, analisar e basear as decisões nas informações de status do projeto. Normalmente, o gestor de projetos, ele demora muito tempo coletando, analisando informações, enfim, ele fica todo o tempo dele fazendo isso.
E o que acontece? Ele gasta muito tempo nisso e muitas vezes deixa de alocar algum tempo em uma estratégia necessária à mudança, enfim, né? Então, todo esse tempo gasto na montagem e avaliação de informação de status do projeto seria mais bem empregado com a equipe para melhorar a eficiência de seus processos e a qualidade de seu trabalho. E como ele pode fazer isso? Na metodologia de gerenciamento de projetos, nós vimos que o gerente de projetos ele precisa estar o tempo todo monitorando e controlando o projeto. Legal, ele pode fazer isso através da metodologia Kanban, ou seja, ele utiliza a ferramenta Kanban, que é uma ferramenta visual, né, de gerenciamento de fluxo de trabalho, utilizada pela grande maioria das equipes Lean. Essa ferramenta ela é importante porque ela permite enxergar o que tem que fazer, o que está sendo feito e o que foi feito, né? Então, cada pessoa que está desenvolvendo sua atividade, ela vai montar um quadrinho, colocar lá o que precisa fazer, o que está sendo feito e o que já foi feito. Quando ela faz isso, ela consegue enxergar o seu fluxo de trabalho, ela consegue ver se ela está atrasada, se ela não está atrasada, enfim. Então, o Kanban, ele auxilia as equipes a identificar, visualizar e gerenciar seus processos para poder identificar resíduos e áreas de melhorias. Observe que, além de pensar na agregação de valor, né, como redução de desperdício, nós podemos utilizar a metodologia Kanban, ou a ferramenta Kanban, para que o próprio desenvolvedor daquela atividade consiga enxergar o que ele precisa melhorar no desenvolvimento da sua atividade. Então, os gerentes de projetos, eles podem utilizar os princípios Lean e os métodos Kanban para permitir uma tomada de decisão mais inteligente em todo o projeto. Ao entregar valor de forma otimizada, automaticamente a empresa entregará um produto de qualidade sob a perspectiva do cliente, né? Então, o objetivo de gerenciar projetos Lean é possibilitar que as organizações e as equipes, dentro delas, agreguem mais valor aos seus clientes. Assim, o Lean incentiva as equipes a se concentrarem na eliminação de qualquer processo, atividade ou etapa que não agregue valor diretamente ao produto ou ao projeto, ok? Assim, quando as equipes utilizam essas metodologias Lean e o Kanban para visualizar os seus processos e gerenciar proativamente o seu trabalho, os gerentes de projetos obtêm maior compreensão de como o trabalho se move pelo sistema, e aí eles conseguem tomar decisões mais assertivas, porque ele vai ter uma compreensão clara do contexto, do status e da capacidade do projeto e daquela pessoa que está desenvolvendo aquela atividade, né? E aí, quando o gerente de projetos, ele consegue visualizar tudo isso, sem precisar ficar lá coletando aquele excesso de documentação, aquele excesso de informação, eles podem gastar mais tempo auxiliando as equipes de projetos a criar valor e entregá-lo mais rapidamente ao cliente. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre a tripla restrição era isso. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.